Esse estudo está em 1 Samuel, no capítulo 1, do versículo 9 para frente. Ana roga a Deus que lhe dê um filho. Então Ana se levantou depois que comeram e beberam em Siló. E Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E votou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho, varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli fez atenção à sua boca, porquanto Ana no seu coração falava, e só se moviam os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E disse-lhe Eli: Até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu e disse: Não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli e disse: Vai em paz, o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. E disse ela: Ache a tua serva graça em teus olhos. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. E levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e vieram à sua casa a Ramá. Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. E sucedeu que, passado algum tempo, Ana concebeu e teve um filho, e chamou o seu nome Samuel, porque dizia ela: O tenho pedido ao Senhor. Então Ana, como ela diz aqui, como ela se descreve aqui, ela era uma mulher atribulada, né, de espírito, uma mulher aflita, uma mulher cheia de tristeza, né, e de desgosto. E ela ali estava orando em espírito, né, os lábios dela só se moviam, não saíam as palavras, mas o coração dela estava ali conversando com Deus, né, em oração. E o sacerdote, vendo aquilo de longe, imaginou que ela estava embriagada, né? Que ela estava bêbada, e chama a atenção dela, né? E ela ali fala a realidade para ele, né? E ele fala: Vá em paz, que Deus atenda, né? O seu pedido, né? Então ali ele era um homem de Deus, um sacerdote, né? Uma pessoa que falava com Deus, né? Um representante de Deus na terra, né? E só que ele, mesmo sendo um homem de Deus, ele não conseguiu ver que a tristeza de Ana e a oração de Ana, ele não conseguiu entender. À distância ele julgou, né? Como hoje, né? Muitas vezes, tanto a gente corre o risco de julgar as pessoas sem entendimento, como também somos julgados. O tempo todo nós somos observados, né? Somos observados pelas pessoas, somos observados pelo mundo espiritual, tanto o do lado do bom, do lado do bem, como do lado do mal. É uma grande nuvem de testemunhas, né? A nos observar, né? Tanto pessoas como espíritos, né? Anjos. Então, assim, espíritos, né, que no caso a Bíblia chama de demônios, né? Então, assim, há uma grande nuvem de testemunhas. E os julgamentos, eles acontecem o tempo todo, né? Aqui uma mulher orando, o próprio sacerdote, ele imaginou que ela estava bêbada, embriagada, né?
mas ela estava cheia de dor, de desgosto. E ali, a partir do momento que quando ela foi chamada a atenção, ela continuou sendo humilde e respondeu a ele com humildade. E ele ali, com a autoridade que Deus deu a ele abençoou a vida dela, né? E ela teve o filho que ela tanto amou, né? Ela fez aquele voto, ela cumpriu. O filho dela se tornou um grande homem de Deus. E depois o Senhor deu outros filhos a ela, né? E ela, por que ela estava nessa situação? Ela tinha um casamento e ela era a primeira esposa do Eucana, e Eucana tinha uma outra mulher chamada Penina. Ela era estéril, não podia ter filho, e a Penina tinha muitos filhos, né? E como se não bastasse para a Penina, ela ainda ficava desfazendo dela, provocando, né? Ficava ainda humilhando pelo fato dela não ter filhos, né? A Bíblia mostra que fala aqui que Eucana, ele tinha muito amor por Ana, né? E ele se casou com Penina porque Ana não dava filhos para ele. E eles tinham que ter a descendência, né? Não podia um homem não ter descendência, tinha que ter. Então, assim, Penina, ela tinha o privilégio de ter os filhos. Ana tinha o privilégio de ter o amor. Então, e só que isso era dolorido para ela, né? Porque uma mulher tinha que ter filhos, né? Não podia não ter filhos. A sociedade não aceitava isso, né? Então, para ela era uma humilhação constante, né? Então, mas aqui acabou que Deus atendeu o desejo do coração dela e o Senhor fez além do que ela pediu ou pensou, porque o Senhor deu um filho que se tornou um grande homem de Deus e depois o Senhor deu outros filhos a ela e a vida prosseguiu, ela sendo abençoada, né? Então, a razão dessa mensagem, assim, essa mensagem, ela traz muitas lições para nós, né? Muitas mesmo. Mas, assim, uma das coisas que me chama a atenção quando eu estudo isso aqui, nesse estudo aqui que a gente está fazendo, o que eu quero assim, chamar a atenção para quem estiver ouvindo, é aqui, o julgamento, né? A confusão que as pessoas fazem, às vezes, de ver algo e não entender e julgar, né? E assim, até uma pessoa que serve a Deus faz isso aqui, né? Então aqui a mulher estava orando, totalmente atribulada, aflita, né? E foi confundida com uma mulher bêbada, né? Então, assim, nós temos que ter muito cuidado com as acusações, com os julgamentos, com a aparência, né? Porque tem hora que a gente vai estar julgando e tem hora que a gente vai estar sendo julgado, né? Então, e só quando a gente está na cadeira de réu que a gente sabe o que o outro está sentindo, né? Então, é muito fácil julgar, acusar e apontar. E Deus, ele fala, ele não deu autoridade para nenhum de nós julgar, né? Então, quando vemos algo errado, algo que não entendemos, o melhor caminho é orar, né? Se não pode fazer nada para ajudar, não atrapalha, né? Então, aqui mostra que Eli, mesmo sendo de Deus, ele não conseguiu ver ali a aflição de Ana. A Ana precisou falar para ele, né? Mas glória a Deus que ela foi uma mulher que, mesmo quando foi chamada a atenção, ela continuou sendo humilde. A gente vê que hoje em dia as pessoas não têm esse espírito de humildade. Se você falar qualquer coisa que desagradou, a pessoa já quer partir para a briga, já quer matar. A gente vê assim muitas loucuras que acontecem no mundo. Quando se senta para assistir um jornal, alguma coisa assim, a gente vê muita loucura, né? Que o mundo está virado mesmo, né? De cabeça, né? De perna para o ar, né? Mas assim, nós temos que nos manter com juízo, né? Com a cabeça no lugar e pedindo a Deus discernimento espiritual, tranquilidade no espírito, na alma, para a gente não fazer igual, né? Então, assim, não agir loucamente e depois nos arrependermos. Então, Ana, Deus mudou, né, aquela situação de humilhação e de vergonha
Deus concedeu o desejo do coração dela. Ela fez um voto, ela cumpriu. É muito importante isso também. E Deus atendeu o desejo do coração dela. E ela conseguiu ser feliz, né? Amém? Então, que essa mensagem venha trazer para quem escutar, para a gente pensar antes de falar, né? Não sair falando tudo que vem na cabeça, mas assim, pensar antes de falar, pedir a Deus, né? Para colocar um anjo na nossa boca e a gente não sair falando tudo que pensa, mas filtrar as coisas antes de falar, né? E levar os nossos problemas para Deus, né? Que Ele é um Deus que escuta, que é um Deus que vê os nossos pensamentos e está sempre atento, né? Os olhos dele estão sempre olhando para a terra, procurando os verdadeiros adoradores, né? Então, é que ainda que o nosso pai, que a nossa mãe se esqueça de nós, o Senhor jamais se esquecerá de nós. Então, Deus é um Deus de amor, né? E Ele não rejeita ninguém que vai até Ele. Amém?